Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 do Sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E você podendo nos acompanhar também em qualquer parte do mundo, através das nossas plataformas digitais. Você tem a opção de acessar a RDC TV diretamente no player do nosso site, rdctv.com.br, você coloca /ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site com a programação real time da RDC TV, tá certo? Se você preferir, live dos programas nas nossas redes sociais. Estamos aí, basta que você digite RDC TV Digital para qualquer uma das redes sociais, seja para o Twitter, para o YouTube ou para o Facebook, RDC TV Digital, e você vai estar conectado conosco. Lembrando sempre que pelo Facebook você interage conosco, manda os seus recados e a gente vai estar atento, eu vou estar atento aqui às mensagens de vocês. E se vocês quiserem também saber um pouco mais dos bastidores, é pelo nosso Instagram, né? @RDCTV Digital no nosso Instagram, e você vai acompanhar os bastidores, as produções aqui da RDC TV, um pouco também do que acontece lá na produção, no jornalismo, na parte administrativa e muito dos preparativos para cada programa quando vão entrar no ar, tá certo? Então, fiquem ligados conosco, vocês têm todas as possibilidades aí, via internet, via net, de conectar-se com a RDC TV. E também para participar, se você preferir ao invés do Facebook, ou em vez do Facebook, preferir o nosso WhatsApp, aí está 99815 9990. 99815 9990 é o número do nosso WhatsApp, tá certo? Hoje na bancada estamos aqui com o Giovanni de Oliveira, com o Otávio Hoffmann, com o Pedro Oliveira e com o Diogo Rossi. Giovanni de Oliveira e Pedro de Oliveira, são parentes vocês dois? Não. Mas são parecidos. Não, tem o D que separa, né? Ele é Giovanni de Oliveira, eu sou Pedro Oliveira. Ah, ele é de alguém, então, tá? E tu não é de ninguém? Eu sou sozinho. Grande, Pedrinho. Pô, não diz isso, depois a mulher vai ficar brava. Tem um anel ali que diz o contrário, né? Exatamente isso. Bom, gente, é o seguinte, ó, eu recebi aqui um WhatsApp do Rodrigo, nosso telespectador aqui de Porto Alegre, do bairro Vila Nova, onde ele faz o levantamento de público desta Copa América, tá? E já é a melhor média de público da Copa América. Nós falávamos uma semana atrás que o público não estava presente. O que aconteceu que em uma semana mudou e a média de público foi lá para cima? A média de público da Arena ou... Não, da Copa América. Por exemplo, o jogo entre Uruguai e Chile, me parece que foi o jogo com o maior público até agora. Com quantos mil? Eu não me lembro. Mas a média não deve ser maior que a Copa América dos Estados Unidos, né? Aquela Copa América do Centenário. Deve ser das Copas Américas normais, né? Oficiais. Bom, pode ser. Deixa eu buscar aqui se eu consigo acessar o que o Rodrigo me mandou, que é justamente sobre aqui, o Rodrigo da Vila Nova, tá? Ele está falando, ele até diz aqui, 49 mil pagantes deu nesse jogo. 49.275. 57.442 pessoas. Tá, e estamos falando só de pagantes, né? 49 mil... Pagantes, tá. 275 okay. Pagantes. Foi mais que os jogos do Brasil. Sim. Tem um dado oficial que... O Morumbi, Pedro, me permita, que foi o 3-0 sobre a... Bolívia. Hã? A Bolívia. A Bolívia. Estreia. 46.342 pagantes. Menos do que esse jogo no Maracanã, que foi a invasão uruguaia. Não, invasão chilena. Invasão chilena, perdão. Né? Invasão chilena. Tem um dado oficial que até agora eu não me lembro de quem passou esse dado,
mas de que 60 mil ingressos teriam sido repassados da Conmebol para pessoas irem aos estádios. Eles fazem que as pessoas não paguem o ingresso e aí tenha uma média boa de público, porque a média de arrecadação da Conmebol já é boa, porque são ingressos absurdamente caros. Então, mesmo tu tendo um número menor de pessoas, tu tem um número maior de dinheiro. Então, meio que nessa balança, assim, eles tinham entregado 60 mil ingressos para torcedores, assim, em geral, representantes, jornalistas, para as pessoas comparecerem no estádio. Aqui em Porto Alegre até... O meu não chegou. Através do João Deli, que é secretário de esporte, teve uma ação para os primeiros jogos na arena, que tinha um pouco público, onde eles conseguiram abrir um edital e levar crianças de escolas municipais e estaduais aos jogos, enfim. E ontem ainda a Conmebol abriu um último lote de ingressos para os últimos 8 jogos da competição. Eu estava até olhando, ainda tem para o jogo do Brasil de quinta, categoria 1 e 2, que são os ingressos mais caros, mas ainda tem à venda. Então, apesar de estar com uma média boa, e acho que vai aumentar para essas fases finais, ainda tem ingressos à venda. Mas eu acho que para além disso tem a questão do jogo em si, né? Um jogo que eu sei que teve mais gente, mais não pagantes do que pagantes, foi Bolívia e Venezuela. Sim. Foram 4 mil pagantes e 7 mil não pagantes. Mas realmente, mesmo sendo Copa América, sendo um evento, é mais fácil ter gente para ver Chile e Uruguai, que é um jogo que vai ser interessante. Tu vai ver ali o Cavani, o Arangues, o meu Deus, o Soares, né? Do que eu acho que, na verdade, o produto que a Copa América está vendendo é muito mais aquele glamour de ser uma competição internacional, com vários países, várias estrelas, do que em si o jogo, né? Porque teve jogos horríveis, que a gente pode dizer, até foi um debate na semana passada, aqui no Verão do Jogo, da qualidade baixa dos jogos. Então, é uma média aí que, na verdade, o produto que eles estavam vendendo é o glamour da Copa América. Eu, por exemplo... na Copa de 2014 eu fui na Copa do Mundo, mas eu fui muito mais por ser um jogo de Copa do Mundo e eu saber que não vai ter esse jogo constantemente aqui do que em si pelo jogo, porque o jogo que eu fui foi Alemanha e Argélia. Obviamente tem a Alemanha, que é um time que foi campeão depois, né, na Copa do Mundo, mas mesmo assim fui muito mais pelo glamour do jogo do que pelo produto em si. Mas agora também, inevitavelmente, o produto da Copa América vai melhorar, né? Sim. Eu acho que o único jogo fraco dessa fase, teoricamente, é a Argentina e Venezuela. Né? Mas em tese, né? Em tese. Pode vir a ser um jogo bom. Eu até acho assim, vou usar, tá? Acho que tem mais chance da Venezuela classificar do que a Argentina nesse jogo aí. Pode ser. Mas ainda a questão, por exemplo, de público, antes da gente passar para dentro de campo. Eu concordo com o Pedro, mas essas competições, elas são muito mais em cima do glamour de uma Copa do Mundo, de uma Copa América, né? De uma, como é que chama? A Europeia, Eurocopa? Eurocopa. Né? É muito mais em cima disso, os países se preparam, o país que vai sediar se prepara para isso. É um evento turístico muito forte. Chama muita gente. Então é nesse aspecto. E aí quando a gente tem esses jogos com times de menor expressão, onde tem um ou outro jogador, e a Europa procura fazer isso muito, né? Por que tem muitos jogadores de vários países atuando nos principais centros futebolísticos da Europa? Claro, eles têm que ter alguma qualidade, evidente, mas é muito também em função disso tudo, de tornar o jogador conhecido. Por exemplo, da Venezuela, quem é que nós conhecemos aqui da Venezuela? Quem é o jogador que nós conhecemos que é destacado da Venezuela? O primeiro que vem na minha cabeça é o Soteldo, que é do Santos. Soteldo do Santos. Aqui. Quem acompanha mais o futebol inglês vai lembrar de quem? Rondon. Então, esses jogadores é que fazem justamente o glamour, porque o grande público não está ligado naquilo que nós falamos aqui do crescimento da Venezuela, de título e disputa de título já nas divisões de base, do centro de formação Isla Margarida. O grande público não está nisso. Tem um componente também na Copa América que eu acho que é mais para a Copa América do que para a Europa, porque na Europa é mais fácil de te deslocar. Por exemplo, se tu for um espanhol e tiver que assistir um jogo na França, da Copa América, certamente o teu deslocamento é mais fácil do que na América. O que acontece? Tem um componente sorte também. Na hora do sorteio dos potes e também da divisão dos jogos, muita sorte, por exemplo, de um grande jogo, um grande clássico Chile e Uruguai ser na nossa principal cidade turística, que é no Rio de Janeiro. Isso atrai o turista, inevitavelmente.
Outra coisa, Uruguai jogar em Porto Alegre, tendo possibilidade de 2 vezes jogar em Porto Alegre. É um fator de sorte, porque o Uruguai é perto de Porto Alegre. Não é uma coisa longe. Imagina Copa América com o jogo do Uruguai no Nordeste. Quantos uruguaios iam até o Nordeste para assistir o jogo do Uruguai? O Guerreiro jogar em Porto Alegre é uma forma também forma de sorte também, é um componente de sorte também. Aí, por exemplo, jogar o Uruguai no Nordeste, aí tem que ter o apelo tanto do torcedor e pelo time. Que é bem mais difícil. E o apelo turístico, né? O que não vai acontecer de quem vem lá de cima para cá, por Imagina exemplo. Montevidéu, Porto Alegre, os ônibus que vieram para cá, o Martim teve com a gente aqui no dia do jogo do Uruguai, e ele disse, ficamos 4 horas parados na alfândega porque eram 50 ônibus inesperados. E eu fui nesse jogo e chegando na arena, a quantidade de carros com placa do Uruguai é muito grande, muito grande. Não é uma viagem longa, Uruguai e Porto Alegre. É mais fácil o uruguaio, o porto-alegrense ir para o Uruguai do que para o Rio de Janeiro. Ah, não tem nenhuma dúvida. Então, Nós ficamos com uma impressão aqui, porque nós tivemos na arena o primeiro jogo que foi Peru e Venezuela, foi isso, né? Isso. 0 a 0. Que foi 0-0, que teve um público de 11 mil pessoas. Claro, estou falando sempre público pagante aqui. Sim. 11.100 pessoas. Mas aí nós estamos falando disso que o Diogo enfocou. 2 países que já ficam mais distantes aqui da nossa sede. Sim. Claro. Né? Peru e Venezuela. Venezuela nem se fala, então. A situação que vive hoje, né, como é que colocaria torcedores aqui? A não ser os retirantes que já estão morando aqui no Brasil. Não é? Bom, mas aí o estádio que tem recebido menor público, olha, o Mineirão, quando o Uruguai tocou, foi 4-0 no Equador. 4-0. O Mineirão recebeu apenas 13.600 torcedores. Mas aí tem um outro fator, o fator Brasil. Se fosse de novo, vou voltar de novo, fosse na Europa, um jogo da seleção da Espanha, na França, no Parque dos Príncipes, era 6 horas de trem, 1h20 de avião. Ah, sim, claro. Aqui o uruguaio que viesse a Porto Alegre, ele tinha que pegar um voo até São Paulo e de São Paulo até Belo Horizonte. Ele não tem como ir direto. Não precisamos nem sair de país, né? O Brasil, que tem essa dimensão continental, não tem a facilidade do deslocamento do trem. Né? Não tem o modal ferroviário. E isso que as sedes dessa Copa América, elas não são... Elas são em todos os cantos, mas elas acabam tendo uma conexão. São Paulo tem 2 sedes, o Morumbi e a Arena Corinthians. Porto Alegre tem a Arena do Grêmio, tem o Mineirão, tem a Arena Fonte Nova. E o Maracanã. E o Maracanã no Rio de Janeiro. Ou seja, são esses os pontos. Você não precisa pensar em outros, porque nós temos vários outros estádios que poderiam agregar a competição. Se você fica ali, né, só entre Minas, São Paulo e Rio, que são 4 estádios, já é uma viagem mais tranquila, aceitável. Mais ok. Não. Nós temos esse grande problema que é a respeito dos modais de transporte coletivo. Sim. Tá? Na realidade, no Brasil, nós só temos um modal, que é o aéreo. Sim. Porque você fazer um deslocamento de ônibus daqui para São Paulo, daqui para Salvador... Nossa, tá doido. 12 horas até São Paulo, perde o jogo. Não tem como. O jogo. Então, a grande vantagem dos modais de transporte de pessoas na Europa é o modal ferroviário, é o transporte de trem, que aqui no Brasil a gente não tem desenvolvido nem dentro do Brasil. Né? Que, vamos dizer, é o grande déficit que nós temos em termos de transporte no Brasil é o modal ferroviário. Não se investiu ao longo dos anos, né? E isso que nós tínhamos anteriormente. Eu viajei daqui para Uruguaiana, eu fui daqui para São Borja, eu fui de trem. Nós tínhamos um trem que chamava-se trem húngaro, que era uma beleza de trem. Tá? E depois se esqueceu o modal ferroviário e se passou só para o rodoviário. E aí as coisas ficaram difíceis. Difícil em todos os sentidos, inclusive para a economia. Mas, então, se nós tivéssemos, por exemplo, poderiam entrar argentinos e uruguaios pela região sul, e lá os de cima pela região norte, nordeste, enfim, e ter o deslocamento interno por trem. Sim. Aí seria essa facilidade que tem na Europa, como está dizendo. Porque isso aí complica muito, porque, por exemplo, assim, o Uruguai jogou em Minas, de Minas ele veio jogar em Porto Alegre, de Porto Alegre ele foi jogar no Maracanã. Vamos pegar um uruguaio, tá? Um uruguaio que veio para o Brasil.
Ele entrou por Porto Alegre, vou pegar o caminho mais fácil. Ele veio por Porto Alegre, então ele fez aí 12 horas de carro, ou de ônibus. Deixou ali o carro dele estacionado em Porto Alegre, aí ele pegou um voo que leva 5 horas até Belo Horizonte para o primeiro jogo. Porque ele tem que ir até São Paulo, tem que esperar uma conexão em São Paulo e voltar para ir a Belo Horizonte. Aí ele fez 5 horas de volta para chegar em Porto Alegre para o segundo jogo. Então ele fez mais 5 horas para voltar. Aí acabou tudo, ele pegou um voo tranquilo de 1h10 até 1h20 até o Rio de Janeiro. Tranquilo. Só que olha aí, ele ficou o mesmo tempo nos aviões que ele ficou deslocando do Uruguai até Porto Alegre. Não. É um absurdo, né? É um absurdo. É uma dificuldade muito grande, não tenha dúvida a respeito disso. E o menor público que nós tivemos até agora foi lá no Mineirão. Acho que o Mineirão registrou os 2 menores públicos, se não me falha a memória aqui. Mineirão, 13 mil. Mineirão. 3-1. Quem é que fez 3-1 no Mineirão? Aqui foi Venezuela e Jamaica. Venezuela e Bolívia. Bolívia. Venezuela e Bolívia. Foi no Mineirão esse jogo? Foi no Mineirão. 4.640. Foi o que o Giovanni disse, teve mais não pagantes que pagantes. Então, no outro jogo do Mineirão, que foi esse que os dois se desclassificaram, o empate do Japão com o Equador, deu 2.106 pessoas pagantes. Nossa. 2.106 pessoas pagantes. Então, o que eleva é justamente isso, é que chegou na terceira rodada com definição daqueles que podem se classificar e as grandes seleções se classificaram, e aí a média de público aumenta. Tomara que continue assim, né? Tomara que continue assim. O Brasil vai superlotar amanhã aqui em Porto Alegre. Sim. Vai dar 50 mil. Porto Alegre acabou tendo sorte, porque pegou o Uruguai, veio um bom público, a Argentina, um grande público, agora pega o Brasil e depois pode ter o Uruguai de novo. Então aqui Brasil, em Porto Alegre só se Porto Alegre pegar Uruguai e Colômbia na semifinal aqui, não vai dar o maior público do país, porque não é o maior estádio do país. Mas é capaz de dar o maior público da arena. É provável. Pode ser. É capaz de dar o maior público da arena. Uruguai e Japão, eu também estava no jogo, o Uruguai já estava em casa, né? Era Nossa, parecia que estava no Uruguai, porque é muito torcedor uruguaio, todo lado. Sim, eu fiquei no meio dos uruguaios, parecia que estava na torcida deles. 33.492 pagantes Isso aí. nesse jogo do Uruguai com o Japão, que foi um empate de 2-2, né? Isso. O outro da Arena, nós falamos que foi o primeiro lá. E a Argentina acho que deu... O total acho que foi 41. Não, o pagante da Argentina 2-0, é esse aí? Sim. No Catar. No Catar, 39.100. 39 mil, isso aí. 39.100. Bastante. É um público que está acima da média de público da Arena, né? Muito acima. Sim. Acima de... Então, O melhor público do Grêmio na Libertadores da América, se não me falha a memória, foi 41 mil. Que foi o jogo contra o Rosário Central. Porque deu 33 contra o Libertad. Estou falando em Libertadores, esse ano. Libertad deu 33 e o Rosário deu 41. O melhor público foi o Grenal dos reservas, 46. Né? Então, tem isso também. bom, isso já vai ser bem interessante para o próprio Grêmio depois, né? Para bater o recorde. Torcedor do Grêmio bater o público desses jogos aí. Qual é a capacidade que tem a Arena? Tem sido dito na TV, e eu não concordo, 53.990 torcedores. Por que tu não concorda? Porque não é esse o público. A informação que o Grêmio passou é que era 54 sem a ampliação da área e com a ampliação da área 58. Porque tem uma área de proteção que tu tem que tirar. Sim. Então a arena cabe em 60 mil torcedores, 61 mil, e ele tem que tirar 3 mil de área de segurança. Então tu nunca vai ver a superlotação da arena. Então dá para acreditar em 58 como público total da arena. Será que amanhã nós batemos esse público do Maracanã, que foi do 57, 490? Não, acho que não. Não, acho que não. Público total. Público pagante foi 49.275. Não, acho que total, acho que não, mas pagante talvez sim. Pagante talvez sim. Porque houve uma nova leva de ingressos que foram colocados à venda, como o Otávio disse antes. E ele não está esgotado ainda, mas eu vi muita gente que me disse, ainda bem que abriu. E aí foi lá e comprou. Claro, né? Daí tu leva a facada, porque
Só É tem mais 440 aí, pelo que eu vi, né? 440 e 360, uma coisa Isso, assim. acho que é esse aí, são as duas categorias Mas tem procura, né? principais. Tem. E até o pessoal que não queria antes, aí sentiu Tem o um gostinho, colega- viu o pessoal Sim, que Vou foi. dar um exemplo. Tem um colega lá da Rádio Grenal que ele disse o seguinte, me mandou uma mensagem, que dia que o Brasil jogou contra o Peru? Foi sábado, né? Sábado. Sábado de noite ele mandou uma mensagem. Eu queria ver uma coisa contigo para ver se quinta-feira eu podia não ir trabalhar de noite. Daí eu falei, temos que ver, porque várias pessoas compraram ingresso e tal. Ele falou, não, eu não tinha ingresso, mas a minha mãe se emocionou com o Brasil jogando contra o Peru e comprou. Ou seja, então tem muita gente que também vai só no afã. calor da No afã da emoção, coisa, né? vai. Tá emocionado, viu o Brasil, gostou e tal, aquela coisa. Sim. Tu vai acabar indo pro estádio. Falando nesse exemplo de mamãe, tem aqui uma avó que não deixa de nos assistir. Toda hora. Principalmente quando o Pedro está junto, né? A dona Maria Eloí Machado. Um grande abraço para a bancada e um jogo do Brasil com força total. Beijo pro Pedro. Beijo pra ela. Dona Maria Eloí, muito obrigado. Que o meu vô está de aniversário hoje, né? O marido da minha avó está de aniversário hoje. O Valdir, então um beijo para ele, um beijo para minha avó também. Estão todos lá assistindo. Muito bem. sempre assistindo. Como é o nome do vô? Valdir. Valdir, seu Valdir. Aquele abraço, seu Valdir. Muitas felicidades aí. Pode ter certeza. O senhor tem um neto aí excelente. Pedra 90, como a gente diz lá para fora. Galo cinza, essas coisas que não existem. Grande abraço. Rogério, só para dar o serviço aí direitinho, então para esse jogo do Brasil, aqui no site da Copa América, onde você pode ver os ingressos, tem categoria 1, que a inteira é R$400 e meia entrada disponível também a 200. E categoria 2, 280 a inteira e 140 a meia ainda tem disponíveis. O restante está indisponível. O 280 ali, se é estudante, paga 140. E dá para fazer, eu entrei no site para olhar só para fins de informação mesmo, porque eu não vou poder ir no jogo, não tenho como ir, tenho outro compromisso. 280 em 6 vezes, dá para fazer. Dá para parcelar. Dá para parcelar em 6 vezes, sem juros. Tem mais isso Tem ainda? mais isso, dá para parcelar 6 Dá vezes para sem dar um juros. pedal no ingresso? Pedalaço no ingresso. Legal, rapaz. Eu não Então sabia aqui, ó, disso. Podia dar esse pedal. 280 dividido, 280 dividido por 6, 46 pilinha por mês. Olha aí. Vale a pena. E se for de couple, de dupla, É casal? da 88. Hã? 92, perdão, 92 por mês. Aí vale a pena. Pensa que teu cartão já virou, não virou ainda, então só dia 10. Então tu aí. pode Aí pegar já- o já dinheiro paga a agora, primeira. vai lá. Só que tem que lembrar, né? É R$26 um cachorro quente com refri, R$26 um pedaço de pizza com refrigerante. Mas aí A tudo cerveja bem. Aí fora vai... é 13, Aí vale. estacionamento Mas aí vai 30 na ou festa, 40. o cara vai no alimentado jogo. antes. só. Vai Vai no jogo. Eu sabe? lembro da Copa do Mundo, Austrália e Holanda, eu fui com R$300 no bolso e voltei zerado. E às vezes Tomo volta muita cerveja. Às vezes volta devendo. Eu tomei muita cerveja. Às vezes volta Fora que eu devendo. tomei na conta dos holandeses. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, experiência de quem já teve mais de uma Copa do Mundo, que já viveu o astral dentro de estádio, né, de Copa América também. Quem não é? Eu confesso para vocês que eu já não tenho mais esse atrativo. Confesso para vocês que eu já estou comodista para isso. Tá? Mas para quem, para o torcedor, para você que está nos acompanhando e que tem aí a vontade, está na dúvida se ainda se vai fazer esse investimento, né, de pagar parcelado aí em 6 vezes, tal, vai pagar 50 por mês, que pague R$100 por mês nos próximos 6 meses aí, vale a pena, porque uma experiência de uma competição como essa, dentro do estádio, realmente não é que seja impagável, né? Claro que tem que se pagar, mas vale a pena. É uma experiência que fica para o resto da vida como torcedor. Que é uma atmosfera vale a muito diferente, né, Rogério? Eu fui nos jogos em Porto Alegre na Copa do Mundo e eu era estudante, aí tinha aquela categoria para estudante, foi muito bacana a experiência aí, você vê, poxa, o pessoal comentando que viu o Messi aqui, em 2014 eu vi o Messi, fez gol de falta contra a Nigéria. Para quem gosta de futebol é uma experiência única. E aí você vê que nem o Pedro, eu fui também no jogo da Alemanha, e aí você vê que a Alemanha foi campeã logo ali na frente, então a atmosfera, torcedores estrangeiros, tudo em volta, o entorno do estádio, você já sente que é diferente de um jogo comum. Vale muito a pena. Realmente na Copa vale do a pena. Mundo eu paguei R$30 meu ingresso. Eu também.
Barato. Pô, muito barato, muito barato. Para um jogo de Copa do Mundo. Muito massa. Uma coisa na Copa do Mundo que eu achei tão legal nesse jogo da Alemanha e da Argélia é que os torcedores da Argélia eles são de maioria muçulmanos, né? Sim. E daí chegou às 6 horas da tarde, eles estavam naquele período de Ramadã, que eles não podem comer nada das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, e daí bateu 6 horas da tarde e todo mundo puxou um biscoitinho, começou a comer, eu não entendi aquilo, eu comecei a pesquisar, eu achei tão legal, assim, poder ver uma cultura tão diferente, tão perto de mim, assim, eu achei muito bacana. Não, são experiências que realmente vale a pena. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver possibilidade, que realmente se programe, consiga, compre o ingresso e vá nesse jogo de amanhã entre Brasil e Paraguai. Por falar em Brasil e Paraguai, nós vamos partir para dentro do campo logo em seguida. Lembrando para você que Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou ainda o Banrisul Digital, não perca mais tempo. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. É clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Rapaz, esses guris são muito ligados, muito ligados. Eu não tinha me dado conta quando o Diogo falou, o Giovanni agora é que lembrou. Bom, se o ingresso do jogo que o Diogo Rossi custou R$30 e ele levou 300 e voltou pelado, parece que ainda pediu emprestado pro bonde lá para vir de... Onde é que ele gastou essa grana toda, hein? Vá, eu sei só como eu cheguei na aula aquele dia, só isso. E tava boa a aula. Não me lembro da aula, sou sincero, mas eu fui. Eu lembro que para ir embora, uma coisa que o Beira-Rio tem de facilidade, agora brincadeiras à parte, é que eu fui embora a pé até o centro. Porque tinha tanta gente que se tornou muito seguro, né? Então a gente foi ali pela Praia de Belas, engatou com a Borges Foi pelo caminho do gol. Caminho do gol. Só que quando ele termina ali no shopping, ele terminava no shopping, a gente seguia reto pela Borges. Então tava tudo bloqueado. Deu para ir até o centro a pé. Então eu fui até o mercado público com muita gente, era muita gente indo embora. Então na verdade, era muito tranquilo. Isso na arena, primeiro que não tem como fazer, porque se tu bloquear ali ninguém sai dos carros, né? E outro que também não é a mesma condição de fazer uma análise de segurança como é no Beira-Rio ali, né? Onde tem para escapar. A arena teria que fazer, primeiro teria que ter aquele acesso direto para a freeway. Que o presidente Romildo disse aqui no Virando o Jogo que acreditou nas pessoas e no fim das contas as pessoas não seguiram aquilo que ele acreditou. Sim. Pois é, mas agora até eu quero ver se a gente consegue trazer o presidente Romildo a semana que vem, porque isso também agora já está encaminhado. Tá? Mas voltando então, para fazer um deslocamento ao contrário, digamos que você bloqueasse ali uma das ruas que dão acesso para a arena, para fazer um caminho do gol ali. Tá? Teria que liberar para fazer a volta pelo outro lado, o retorno pela freeway. Certo? É difícil. Que hoje ainda não tem, então não teria como. Agora, esse lance que foi do caminho do gol, aqui em Porto Alegre, inclusive isso foi premiado pela própria FIFA depois, como sendo uma das grandes iniciativas e novidades dentro de Copa do Mundo, porque sempre tem uma área restrita em Copa do Mundo, que é uma área grande no entorno dos estádios, né, mas nunca algo que tivesse esse direcionamento, que fosse como um corredor, onde tivesse aí o público com absoluta segurança para seguir até o estádio, foi o que nós tivemos aqui na Copa do Mundo. Eu não quero ser injusto, mas eu acho que a ideia do caminho do gol é do Alexandre Limeira, não era dele? Não foi dele? Eu acho que sim, né? Porque foi anterior à Copa do Mundo a questão do Grenal de torcida mista? Foi. Foi anterior à Copa do Mundo. Foi tudo junto ali, né? Grenal de mista e o caminho do gol. Teve um primeiro Grenal que houve o deslocamento da torcida. Eu só não me lembro se agora
Data não é comigo. Eu não quero ser injusto se foi outra pessoa, mas eu tenho na minha cabeça que um dos idealizadores foi o Alexandre Limeira, do Internacional. Se não foi, o embrião foi justamente aquele deslocamento da torcida conjunta, da torcida Grenal, ali por aquele setor. Não, e o espetáculo que fizeram os torcedores da Holanda. Sim. Né? Sim, foi justamente o jogo que eu fui. Como é que chamava? Orange Block, era Orange isso? Block. Orange Block, né? O bloco laranja, a cor da realeza holandesa, e que identifica os torcedores e a seleção, ficavam concentrados no Glênio Pérez, no lado do Glênio Pérez. Era uma então, loucura do lado da prefeitura, vinha desde o centro, aquele bloco laranja, Borges de Medeiros até o Beira-Rio. Bom, mas o nosso assunto agora é o presente. Só corrigir uma informação aqui que foi passada aqui. O maior público da história da Arena foi na inauguração contra o Hamburgo, foram 60 mil pessoas. E agora o máximo que se pode é 55, porque naquele jogo não se tinham as barreiras. E com as barreiras diminuíram 5 mil... O Diogo é daquela tribo dos céticos, sabe? Não tem borderô desse jogo aí do Hamburgo. 60 mil que o Grêmio acha que teve. Eu tenho certeza que tinha mais que 60 mil lá. Porque não cabia uma alma viva sentada, não tinha cadeira para todo mundo. Sei. Eu lembro disso. E outra, era 55, mas aí teve uma obra recente da ampliação daquela área e foi para 58. Foi para 58 mil o público da Arena. Eu tenho nítida certeza disso. Bom, eu recebi essa mensagem de um conselheiro do Grêmio, ele até me mandou aqui, depois eu posso até te passar, ele me mandou aqui e é o que se diz aqui na época, que perderam 5 mil porque dessas barreiras da geral. Bom, pode ser? Vamos lá. Com os 5 mil a mais ou 5 mil a menos, nós vamos ter praticamente estádio lotado amanhã. E o Brasil está definido, né? O Brasil está definido. Acho que tem uma, não sei, não Tite já decidiu o substituto Casemiro? Sim. O Tite afirmou que vai ser o Fernandinho, só que o Fernandinho ainda tem que se recuperar de uma lesão que ele teve. Até amanhã? Até amanhã. Na verdade, ele passou isso depois do jogo contra o Peru. Se o Fernandinho estivesse 100%, seria o Fernandinho natural substituto do Casemiro. Mas tem essa tendência é que seja. É que seja, porque ele até treinou ontem no CT do Grêmio, treinou normal, então a tendência é que seja, mas não está 100% confirmado. Fora isso, o time é o mesmo que jogou contra o Peru. E falando ainda em arena, a Conmebol tomou uma providência, né? Uma providência. Não tem treino na arena hoje. Não, também, né? Não tem treino na arena, né? Não tem reconhecimento de gramado, não tem nada disso. O Tite foi 2 vezes na arena para conhecer esse campo, né? Ele foi, no período de 24 horas, ele foi 2 vezes dentro da arena para entender o porquê que estava todo mundo criticando, porquê que iria prejudicar tanto o Brasil nessas quartas de final. E ele já se manifestou depois das visitas técnicas? Não, mas hoje, né, que ele vai dar entrevista ao Tite. Junto com o Arthur. Ele e o Arthur. Assim, ó, o que eu fiquei sabendo é que o Grêmio não, perdão, eu tenho que me corrigir disso, a Arena vai maquiar algumas coisas ali para o gramado parecer melhor. Vai dar um jeito pro jogo. Dá uma pintadinha. Vai dar um jeito pro jogo. Mas não tem o que maquiar, não vai mudar o piso, pode mudar o quê? A beleza talvez. A apresentação, talvez, até do gramado. Para melhorar na TV, de repente, a imagem, enfim. O gramado é horrível, simples, isso é prático, né? Isso é simples, é ridículo. Dá para ver ele feio. Tá ridículo, não é uma imagem. E outra, também eu vou tirar um pouco da responsabilidade de quem cuida do gramado, tá? Porque assim, ó, ninguém esperava que o primeiro grande frio de Porto Alegre viesse, acho que foi hoje até, não sei se teve mais frio que hoje, Porto Alegre. Acho que não. Eu não sei. Friozão não, mas a semana passada, retrasada, nós tivemos uns dias de frio também. Tá, mas frio 22 graus. Não, menos. Menos, tá. Semana passada foi menos. Mas pensa assim, ó, a média desses últimos dias tem sido tudo acima de 22. 23, 25. Mas eles têm todos os sistemas meteorológicos para saber mas eles trocaram a grama prevendo que não teria, né? Mas daí depende, eu como um leigo não posso prever que no inverno vai estar frio, mas eles têm todos os sistemas meteorológicos para saber quando vai estar frio e quando não está, se antecipar. O negócio é o seguinte, tem a única explicação
né, mais razoável que eu ouvi dessas todas é a questão da pouca insolação e de que aqueles refletores, sei lá como é que chamam, artificiais para luz artificial, não são suficientes. Teria que ter muito mais do que só aqueles. Agora, se é esse o problema, por que não está solucionado ainda? Mas eu não sei... É que eu não sei, é que assim, ó, eu não sei exatamente o que acontece. O Grêmio a Arena, perdão, dá várias explicações, tenta encontrar vários motivos para dar limite para o entendimento, mas eu não consigo aceitar tudo. Essa da troca de estação eu consigo aceitar. Mas a troca de estação é uma coisa normal aqui ainda, Diogo, mesmo que tenha sido apressado ou retardado. Desse jeito tão abrupto assim que tu não está esperando, já era para estar frio, né, Rogério? Mas e a troca de estação, o que é? É botar um azevém por cima para ficar mais verde? Não, o Grêmio trocou a grama, o Grêmio troca a grama. Não. No inverno não tem troca de grama, mete o azevém por cima ali, não... Eles alegam que trocaram a grama, né? Não, trocaram naquela oportunidade. Não, trocam toda vez que troca de grande estação. Quando trocar de novo para primavera, vai trocar a grama de novo. Porque as gramas são diferentes, uma é de inverno e outra é de verão, não tem como aguentar. Nós temos que trazer a Maristela Kuhn aqui. Ela não fala, depois que ela brigou com o Alex Bagé, ela não fala mais. Ela é a única que tem condições de nos explicar tecnicamente sobre esses gramados. Ela brigou com o Alex Bagé na Rádio Grenal, não dá mais entrevista. Desde então? Não. Desde então. Nós temos que pacificar isso porque... Mas o Bagé, detalhe, o Bagé não teve culpa, o Bagé só fez as perguntas e ela ficou braba, só isso. Sim. Só isso, daí ela ficou braba e nunca mais deu entrevista para ninguém. Temos que falar e ela some, né? E ela foge. Maristela, não fuja. As pessoas te encontram na arena e tu foge. Não foge. Ela não tem culpa sozinha. Ela é agrônoma, a gente entende, só que só ela pode explicar. Se ela disser para nós que ela trocou a grama e que ela não esperava, que nem ela mandou um texto ali, provavelmente o texto foi aprovado por ela, da assessoria de imprensa da Arena, né, de que houve uma troca de grama, essa questão da temperatura, tudo mais, que a grama não sobrevive bem, aquela coisa toda. Se ela explicar, talvez todo mundo passe a acreditar. Bom, então a expectativa de hoje, detalhes da entrevista do Tite, é muito menos sobre o substituto do Casimiro e muito mais sobre a avaliação, o que ele achou do gramado da Arena. O Renato ficou feliz, viu, com as reclamações. Porque é um problema que ele bate faz muito tempo e que nunca solucionaram. Aí até o Renato deu uma entrevista falando que a seleção brasileira vai jogar, vai sair e esse problema vai ser do Grêmio, porque vai ser o Grêmio que vai ter que jogar, vai ter competições importantes, Libertadores, Copa do Brasil, e vai ter esse problema que vem sendo de anos, faz muito tempo. Teve até uma cena que o Renato falou do cara que cuidava da grama numa coletiva, aquilo ali repercutiu, mas é um problema sério e que faz muito tempo, não é de agora, então é um problema que não foi solucionado. Ele disse para o pessoal da ESPN ontem, o Renato, que quando o Renato, ele falou na terceira pessoa, é muito engraçado isso. Quando o Renato falou, era porque era marrento, né? Agora que os outros estão falando, é porque o gramado tem problema, né? Tu sabe que esse negócio de falar na terceira pessoa, eu acho que tinha que fazer um media training para... O Pelé fala muito assim, né? Tinha que ter um media training, porque isso aí é uma coisa de transformar ainda mais um mito, sabe? Tu fala na terceira pessoa. Porque o Rogério Amaral pensa tal coisa. Não, tu fica ou te eximindo da responsabilidade, ou te transformando num mito. Então isso tinha que ter, em qualquer uma das circunstâncias, para mim é incorreto você falar na terceira pessoa a seu respeito mesmo. Não tá. Mas enfim, cada um, cada qual aí. Se o Renato gosta de falar na terceira pessoa... Mas eu não vejo ele falar muito na terceira pessoa. Não, foi só nesse caso específico. Mas sabe, tem um professor de jornalismo, tanto na PUC quanto na URGS, ele dá aula nos dois, que ele não só fala de si na terceira pessoa, como a aula normalmente é com o livro dele, então ele fala que o professor cita o autor. Então ele fala dele na terceira pessoa, falando dele na terceira pessoa. É maravilhoso. O Felipe quem conhece sabe quem é. Felipe Maranguelo faz uma lembrança interessante, né? Boa tarde, 7 anos e os problemas do gramado da Arena seguem. Uma vergonha não terem sido resolvidos até hoje. E ele tem razão, né? Quando a Arena foi inaugurada, era um horror. Ali a culpa é de quem quis inaugurar. Mas porque não queria deixar para o outro presidente inaugurar, né? Mas tudo bem. Exato, mas que tenha sido apressado, que tenha...
Exatamente, cada vez tem uma desculpa. E talvez desculpa não seja argumento, se não seja a palavra, seja a palavra errada, mas assim, exatamente, tem 7 anos, é uma arena absurdamente moderna, ela tem, é primeiro mundo, e o gramado, onde o pessoal joga, onde acontece o jogo principal, a gente sempre tem um problema. Agora é a estação, antes teve a questão do terreno argiloso, e ao longo de 7 anos, mas não pode ser assim. Né? Não pode um time do tamanho do Grêmio, com um estádio como é a arena do Grêmio, ter um problema com o gramado. A gente pode ter explicações, mas não pode ser assim. Porque o que acontece? O Grêmio não é o responsável. Talvez a luta do presidente Romildo Bolzan Júnior em comprar de uma vez por todas a arena seja justamente nesse aspecto, de que eles possam ter a gestão ampla da arena. Porque hoje o Grêmio não tem a gestão da arena. Então, se a Arena não quiser fazer, vamos dizer que, estou falando aqui sem conhecimento de causa, até sobre isso. Vamos dizer que seja uma questão de investimento pesado, trocar o gramado todo, trocar sistema de drenagem. O Grêmio não pode fazer agora. A Arena não quer fazer. Ou não tem recurso para fazer e o Grêmio fica amarrado. Até sobre isso, hoje pela manhã eu estava vendo e eu fiz questão de guardar para trazer aqui. O nosso colega Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, deu uma informação sobre a compra da Arena. E ele disse o seguinte, eu vou ler aqui para o nosso telespectador. O Grêmio dificilmente vai anunciar a compra da gestão da Arena neste ano. O impasse está na troca das garantias bancárias de 3 bancos envolvidos. 2 dos 3 já aceitaram os termos, mas tem um banco que segue rejeitando, e na época da construção a OAS colocou a Arena como garantia para esses bancos, por isso o Grêmio segurou o Olímpico, agora o Grêmio quer assumir os valores a serem pagos aos bancos, mas este banco em questão não aceita a própria Arena como garantia bancária na situação. Como a OAS está no processo judicial, o banco em questão entende que a Arena não pode entrar como garantia do próprio Grêmio, já que foi colocado como uma garantia da OAS na outra oportunidade. 2 bancos já entenderam este impasse, e esse impasse que o Grêmio tem com esse banco é o único momentaneamente que está faltando para que o presidente Romildo possa fazer o anúncio da compra da gestão da Arena. A ideia do Romildo é ele comprar a Arena até 2021, porque em 2022 ele concorre a governador. As pessoas mais próximas dele falam muito disso, que o desejo dele é concorrer a governador. E com a compra da Arena ele ficaria mais próximo disso, porque aí se vê ele mais como um gestor e não como um presidente de clube, que os colorados não votariam nos gremistas, mas ele com a compra da Arena muda essa percepção. Isso é a informação que as pessoas próximas do Romildo passam. Vamos ver. O Romildo vindo aqui, a gente pergunta para ele também. Tá certo. Bom, vamos falar em seguidinho um pouco de Grêmio de Internacional, que já estão aí nessa fase de temporada intermediária, e o Inter fora, o Grêmio aqui mais próximo. Lembrando para vocês que, pelo 6º ano consecutivo, o Hotel Sesc Gramado está no Hall da Fama do TripAdvisor. É o 6º ano consecutivo que recebe o certificado de excelência, a partir da avaliação de viajantes do mundo todo, pelo seu alto nível de hospitalidade, além do restaurante e de atrações oferecidas. O certificado de excelência leva em consideração a qualidade, a quantidade e a atualidade das avaliações enviadas pelos viajantes no TripAdvisor, ao longo de um período de 12 meses. Mais informações, inclusive, para você conhecer o Hotel Sesc Gramado, você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Passe no Zafari. O João Imortal Mocelin está mandando um abraço a todos de Cidreira. Muito bem. O Sérgio Luiz Rit Moreira, lá de Caçador. Estou vivendo ainda. Que bom, né? Todos nós, né? Também ficamos satisfeitos com isso. Eu quero lembrar para vocês, amanhã é dia do jogo Brasil e Paraguai,
E nós vamos ter aqui um grande ex-atleta paraguaio, que atuou na seleção paraguaia e atuou também aqui no futebol gaúcho, mais precisamente no Internacional. O Benítez, José de la Cruz Benítez de Santa Cruz, um extraordinário goleiro, um dos maiores goleiros que o futebol sul-americano teve e paraguaio, né, por via de consequência. Tivemos, que eu me lembro, o Chilaver, o Gato Fernandes. Gamarra. Não, Paraguai? Gamarra, goleiro. Ah, goleiro. Ah, de Paraguai. O Gato Fernandes, o Chilaver. Quem mais? Quem? Acho que é isso. Outro. Não recordo. O Gatito, não sei se o Gatito é brasileiro ou é Não, paraguaio. paraguaio. É paraguaio? Paraguaio. Mas ele me parece que fala melhor o português do que o espanhol, inclusive. Não, fala as duas muito bem. A mesma questão do Moreno, né? Eu acho que ele nasceu aqui, mas ele tem pais paraguaios. Sim, por porque causa do Gato Fernandes. o Gato Fernandes jogou no Internacional, depois jogou no... Acho que foi no Botafogo mesmo, não foi? Sim, acho que sim. Né? E eu não sei se o Gatito nasceu aqui ou nasceu até uma questão, deve estar pelas internets aí. E teve, quem mais? Goleiro paraguaio. Esses três são de maior destaque. Acho que foram os maiores, o Benítez, o Chilaver e o Gato Fernandes, né? Pelo menos que eu me lembre assim, de goleiros destacados. O Benítez vai estar conosco aqui amanhã para relembrar um pouco da carreira dele e falar um pouco desse Paraguai atual aí que não vem muito bem. O né? Gatito nasceu em Assunção. Nasceu em Assunção mesmo? Que Isso. ano? 88. 88. Isso, 29 de março de 88. É quase no mesmo dia que eu. Ariano, 29 de março de 1988, em Assunção. Vamos passar para Grêmio Internacional. Tá tudo tranquilo com o Grêmio Internacional, cheio de contratações aí, tudo. Não vai contratar ninguém. Por que a né? risada do Giovani? Por que a risadinha, Giovani? É que eu acho que eu perdi o jornal, não vi essas contratações todas. Não vai ter nada, né? É complicado também. Quem é que está contratando? Quem é que contratou nessa janela? Flamengo, Só o Palmeiras. Rafinha. O Palmeiras e o Flamengo. Tá, mas... Nada fora. Nada fora do padrão. Que contratam o ano inteiro. a hora que O Jorge, que eu mais gostei foi que o Jorge Jesus no Flamengo disse que ele não abre mão de um centroavante. Que o Flamengo precisa de um centroavante. Na parada da Copa América. Desde a saída do Guerreiro, o Flamengo tem esse problema, né? Mas liberaram o Uribe para o Santos, por exemplo. Flamengo mas tava de mesmo olho no assim Pedro do não Tava de olho tem no esse Pedro. nível. Teve não é o brocador, é o ceifador, o o Dourado, que foi venderam do Fluminense, mas não deu certo. Desde o Guerreiro eles têm esse problema para ter um centroavante de alto nível. Não, o Grêmio e o Inter não vão contratar, né, Rogério? O Inter porque não tem dinheiro, né? E o Grêmio não é porque não tem dinheiro. O Grêmio é porque aparentemente tem um entendimento interno, né, de que não precisa contratar. Pelo menos é o discurso que me parece. Bem claro, assim, eu tenho conversando com os dirigentes mas do o Grêmio contratou, tanto que o David Braz já está treinando. Mas aí, é que não é da parada, né? O David Braz é de antes da parada por uma necessidade. O Grêmio precisava desse zagueiro. Não tinha o que fazer, era ele ou ele, era contratar ou não contratar ninguém. E era obrigado a contratar. Sim, precisava mais lá antes do que agora. Sim. É isso aí. Sim. Agora ele vem para compor o grupo. Sim. Mas ainda mais com a se ascensão viesse do um mês Rodrigues, atrás era titular. Ainda mais com a ascensão do Rodrigues, né? Agora, eu não sei se ele começa... tem o Paulo Miranda, a gente tira o Paulo Miranda por essa lesão. Mas aí tem o Rodrigues, daí a gente não sabe se o David Braz é o terceiro zagueiro atrás de Kahneman e Jeromel, ou se o Rodrigues, por ter jogado bem e por ter cumprido o papel que o Renato deu para ele, vira esse terceiro zagueiro. Mas quando o Paulo Miranda voltar, ele vira o terceiro zagueiro naturalmente. Então o Rodrigues foi titular, teve uma boa ascensão, pode virar o quinto zagueiro. Mas o Paulo Rodrigues Miranda não, é complicado. Paulo, eu acho que o Rodrigues vai ficar para trás em se tratando de zaga. O Renato não vai colocar o jovem como primeira opção no banco de reservas. Não, eu também acredito que não, mas é um cara que teve uma ascensão muito grande, Claro. jogou muito bem quando foi necessitado e agora pode virar ser o quinto zagueiro do Grêmio. Mas por que ele seria o quinto zagueiro do Grêmio? Porque tem o Paulo Miranda na Mas frente o Paulo dele. Miranda é um jogador que já mostrou que tem sérios problemas, Mas a explicação não do digo Grêmio, nem físicos, clínicos, a pelo jeito. explicação do Grêmio é de que ele estaria 100% ou perto de 100% quando o Grêmio voltasse a jogar. Eu fiquei sabendo que o Paulo Miranda se pegou alguns jogadores do Grêmio que já fazem isso e procurou 2 especialistas.
um especialista para problemas dentários, que é um problema que vários jogadores têm e não corrigem, e um outro especialista também para essas questões musculares, e que ele já está treinando no gramado com o grupo, correu nos últimos dias, e que vai estar a pleno, que ele vai corrigir esses problemas com esses 2 especialistas. Vamos ver. Eu, honestamente, acho que na hierarquia do Grêmio, o David Braz vai passar todo mundo, ele vai atropelar, porque é mais zagueiro que o Paulo Miranda e que o Rodrigues. Aliás, hoje, essa tem que o ser... Rodrigues pode ser mais zagueiro que o David Braz. Mas esse tem que ser o critério. Esse tem que ser o critério. Os 5 estão lá, os 5 estão treinando, a qualidade deles é que vai determinar Isso. a ordem. Eu acho que o Braz atropela automaticamente com a qualidade técnica dele. Ele não atropela o Kahneman e o Jeromel porque é impossível, né? Ninguém no Brasil acho que atropela os 2. De repente pode repor o Kahneman numa possível venda, né? Aí sim, mas ainda seria abaixo, eu acho. Mas também ia repor bem. Mas e o Grêmio, com essa política de poupar tanto os jogadores, também traria um conforto do Renato de poupar Jeromel e Kahneman e colocar David Braz e Rodrigues, ou David Braz e Paulo Miranda, e ainda teria um terceiro zagueiro, claro, com os 5 em condições normais. Seriam duplas bem melhores, né? Claro. E o Internacional tem alguém chegando de antes? Nada? Nada. O Internacional fez um esforço para renovar o contrato do Edenilson, para ampliar o vínculo dele. Recebeu mais uma proposta, né? Recebeu mais uma, o Inter recusou de novo e aumentou o vínculo. Foi ele que pediu para ficar também, segundo o Rodrigo Caetano. Né? Então isso aí pesa do jogador. Agora o Internacional não tem dinheiro, né, Rogério? O torcedor do Inter, é o que o Rodrigo Caetano falou aqui. O prestígio do Inter é o que está contratando jogadores nesse momento. Não é o dinheiro, porque dinheiro o Internacional não tem para contratar. Agora, eu vou ver... O prestígio do Inter ou o prestígio do próprio Rodrigo também, Caetano? acho que é uma soma. Hein? Acho que é uma soma. É uma soma. O prestígio do Inter é relativo. Onde tu não tem grana, tu não tem dinheiro, acabou o prestígio do clube. Mas o Inter é o Inter, né? Pensa assim, tu chega num jogador do Botafogo, por exemplo, que nem foi o caso do Rodrigo Lindoso. Tu chega pra ele e diz assim, tu prefere ser reserva no Inter e ter uma oportunidade de jogar de vez em quando ou titular no Botafogo? Mas é porque... Jogar Libertadores, Internacional. mas é porque o Inter está pagando. Tudo bem. Pagando em dia. Tudo bem. O clube que não tiver mas acho que o Inter tem condições dia... de pagar em dia. Eu acho que o Inter não tem condições de ir num outro clube. Ainda mais e com a venda comprar. do Iago, né? Ainda mais com a venda do Iago. Mas a venda do Iago vai pagar a dívida, já foi. Sim, mas isso faz com que os salários continuem em dia, né? Sim, daí tu vai diminuindo as dívidas. Manutenção, claro. O Inter vai ter agora, possivelmente, não está confirmado ainda, mas a venda do Marcinho, que é um atacante que jogou no ano passado, pode render aí alguma grana pro Inter. Tem o... Quem é que vai o Inter vender? O Marcinho, aquele que era no Brasil de Pelotas. Aquele que andou no Brasil de Pelotas. Isso, tá no Fortaleza agora. Tá no Fortaleza. E outro jogador que deve render dinheiro pro Inter também é o Eduardo Henrique, que vai ser contratado pelo Belenenses. Esse rendeu 3,5 milhões de euros já pro Inter. Na verdade, ele vai render perto de 4 milhões de reais, porque o Inter tem só 50% dele. Então é 1,5 milhão de euros que o Inter tem dele. Mas acaba sendo tudo dinheiro ainda para estancar dívida. Né? Tudo é dívida. Nem tudo passa pelo caixa de contratação. Infelizmente, isso é trocado a hoje grande no mundo do bolada, futebol. a grande bolada não vai acontecer mais, né? Tipo o Alisson, por exemplo. Vai haver um outro grande clube europeu que vai tirar o Alisson do Liverpool nos próximos 2 anos, por exemplo. Então, estou só dando uma hipótese de como o Inter ganhou dinheiro. O Fredinho foi vendido para o United, não vai vender outro jogador desse patamar. Acho que a dupla vai contratar o Grêmio, especialmente. Mas o Grêmio está esperando o dinheiro do Everton. Só que olha, Rogério, não é ser secador de venda ou pessimista, não é isso, porque não cabe a mim isso aí. Mas eu estou vendo o mercado se mexer e eu não estou vendo caminho para o Everton. Não que ele não mereça, não é isso, ele merece. Só que eu não estou vendo o caminho pelo que o Grêmio quer. O Grêmio quer algo perto da multa dele. Quanto que é a multa? 80 milhões de euros. O Grêmio quer acima de 40, tá? Eu fiquei pensando ontem, eu não tenho nada para fazer, né? Então eu fiquei ontem de noite em casa olhando o mercado. O PSG está pagando 80 milhões de euros num jogador francês, o PP, que é do Lille, da França. Ele tem 24 anos, ele deve estar chegando para substituir o Neymar. Qual outro clube que vai ter dinheiro para contratar? O Milan, que tinha interesse, não foi para a Champions League. O City, que se disse muito que tinha interesse, não vendeu o Sané. O Bayern, que é um clube que precisa de um ponto esquerda, que é o David Neres, que é do Ajax. E aí? O Ajax já contratou o substituto do David Neres, também ontem eu vi.
E aí, como é que faz? Vamos esperar os desdobramentos aí. Pela multa não vai sair. Mas eu acho que o Grêmio, nessa ação, é correto aguardar uma possível venda do Everton, até para saber que peso vai ter que ter um jogador que for contratado. No futebol italiano Senhores, se diz muito... chegamos ao final do programa. Rápido, Pedro. Não, só para repassar uma informação que se está falando na imprensa italiana, de que o Everton, por meio de alguns empresários que não são do Everton, teria sido oferecido ao Napoli. E o nome agrada a cúpula do Napoli. 30 milhões de euros, né? O Grêmio 35, não vai pagar. 35. 35, o Grêmio não vende por menos de 40. Bom, encerramos, voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV. Claro, e amanhã vai ser o assunto jogo Brasil e Paraguai pela Copa América, jogo que acontece aqui na Arena, né, a partir de 21h30 amanhã? 21h30. 21h30. Eu quero só lembrar para você, eu quero mandar um beijo para Ali Klein, né? Mamãe Ali Klein, um beijo grande, tudo de bom, muita felicidade, né, para todos vocês, tá certo? E nós voltamos amanhã com o Virando o Jogo. Até amanhã.